Capítulo 11. Ouro, grandeza e glória. O surgimento dos estados nacionais geraram novos problemas. Os homens inteligentes do século 17 e 18 precisavam de soluções de todo um país, não mais de uma cidade. Queriam transferir para o plano nacional os princípios que haviam tornado as cidades ricas e importantes. Tendo organizado o estado político, botaram suas atenções para o estado econômico. As coisas que escreveram e as leis que defenderam tinham todas um conteúdo nacional. Os governantes aprovaram leis que, no seu entender, trariam riqueza e poder a toda a nação. Na busca de tal objetivo, mantinham o olho em todos os aspectos da vida diária e deliberadamente modificavam, moldavam e regulavam todas as atividades de seus súditos. As teorias expressas e as leis baixadas foram classificadas pelos historiadores como sistema mercantil. O mercantilismo não era um sistema em nosso sentido da palavra, mas antes um número de teorias econômicas aplicadas pelo Estado num momento ou noutro no esforço para conseguir riqueza e poder. Durante um tempo, a riqueza de um país era medida pelo número de barras de ouro e prata que um país possuía, pois através do ouro e da prata podia-se movimentar a indústria e o comércio, contratar exército, construir navios, comprar roupas e alimentos. Ouro e prata eram o dinheiro do mundo, representando a forma de troca mais imediata de todas as coisas e a que mais rápida e seguramente era aceita em pagamento de todos os serviços. Os governos acreditaram nessa teoria de quanto mais ouro e mais prata, tanto mais rico seria, e baixaram leis proibindo a saída desses metais do país. Uma das maneiras encontradas para evitar a perda de metais era manter a balança comercial favorável, através do incremento das exportações e da restrição das importações. Os países poderiam aumentar suas reservas de ouro dedicando-se ao comércio exterior, tendo sempre a cautela de vender mais aos outros do que deles compravam. Isso significa estimular a indústria por todos os meios possíveis, porque seus produtos valiam mais que os da agricultura e, portanto, obteriam mais dinheiro nos mercados estrangeiros. Para estimular o desenvolvimento da indústria, os países passam a tomar medidas protecionistas através de subsídios, prêmios e altos impostos sobre produtos importados e manufaturados. Não só se estimulava a indústria pelo prêmio e tarifas, mas buscava-se também atrair trabalhadores estrangeiros habilidosos capazes de introduzir no país novos ofícios ou novos meios de produção. Quando não podiam ser induzidos a mudar de país voluntariamente, os governos costumavam recorrer à prática do rapto. Os estrangeiros cujos conhecimentos eram úteis à indústria e também os inventores de novos processos eram protegidos pelo governo. Aos inventores eram oferecidos prêmios e patentes. O crescimento da indústria não só contribuía para uma balança comercial favorável, mas também para o aumento do emprego no país. Os mercantilistas acreditavam que, assim como a indústria, uma marinha mercante era considerada essencial, pois não era interessante pagar a marinha de outros países para transportar seus produtos. São criadas então as leis de navegação inglesa, que proibiam que qualquer artigo importado ou exportado para a Inglaterra ou suas colônias fossem transportados por navios de outros países, visando fortalecer a marinha inglesa. Foi pelo comércio que o Estado se tornou forte. Os mercantilistas acreditavam que no comércio o prejuízo de um país era o lucro de outro. Não consideravam o comércio como algo que proporciona benefício mútuo. Esta crença provocou várias guerras. Algumas foram cravadas abertamente, como guerras comerciais. O objetivo de outros foi disfarçado com nomes pomposos, como ocorre até hoje. Mas como dizia o arcebispo de Canterbury, em 1690, em todas as lutas e disputas que nos últimos anos ocorreram nessa parte do mundo, julgo que, embora alegassem objetivos altos e espirituais, o fim e o objetivo verdadeiro era ouro, grandeza e glória secular. Capítulo 12. Deixem-nos em paz. 1776 foi um ano de revolta. Ano notável. Aos americanos ele lembra a Declaração da Independência, a revolta contra a política colonial mercantilista na Inglaterra. Aos economistas de todo o mundo, lembra a publicação da Riqueza das Nações, de Adam Smith. Súmula da nascente rebelião contra a política mercantilista, restrição, regulamentação, contenção. Os comerciantes queriam uma parte dos enormes lucros das companhias monopolizadoras privilegiadas. Quando tentaram participar delas, foram escolhidos como intrusos. Os homens que tinham dinheiro desejavam usá-lo como, quando lhes aprovesse. Queriam aproveitar todas as oportunidades proporcionadas pela expansão da indústria e do comércio. Sabiam o que lhes dava o poder que lhes dava o capital e queriam exercê-los. Queriam o comércio livre.
Os governos queriam ajudar a indústria, mas não podiam ajudar uma classe sem prejudicar outra, e a classe prejudicava não gostava disso. Apareceram diversos personagens contrários às ideias do mercantilismo. Nicolas Bourdon, 1690. A proibição do comércio é a sua decadência, pois todos os produtos estrangeiros são trazidos pela troca de produtos locais. Assim, proibindo-se qualquer mercadoria estrangeira, impede-se a fabricação e exportação de parte correspondente da mercadoria nacional. Douglas North, 1691. Não pode haver comércio sem lucro para o público, pois quando não há lucro, o comércio é abandonado. Joseph Tucker, 1749, atacou a política mercantilista de monopólios. David Hummel, 1742, pela sua vez, apontou a impossibilidade do grande objetivo mercantilista de conseguir uma balança comercial positiva constante. À medida que os metais preciosos entravam num país, a oferta incrementar-se-ia, o valor desses bens neste estado começaria a reduzir-se com referência a outros bens de consumo. Pelo contrário, no estado que exportasse os metais preciosos, o valor começaria a crescer. Chegaria um momento no que não compensasse exportar bens do país com altos preços a outro país, que agora teria níveis de preços menores, e a balança comercial terminaria revertendo por si mesma. Os mercantilistas não entenderam este problema e argumentaram durante muito tempo que um acréscimo na quantidade de dinheiro simplesmente significava que todo mundo era mais rico. O controle excessivo sobre a indústria era grande. Não era permitido produzir o que se queria. Este excesso de controle gerou um movimento contrário, a luta pela ausência total de controle. Um dos pioneiros desta luta foi um comerciante francês chamado Gounod. Gounod estava mais do que surpreendido com a regulamentação excessiva. Queria que a França se livrasse dela. Imaginou a frase que se tornaria o grito da batalha de todos que se opõem à restrição de toda a sorte. Laissez-faire. Uma tradução livre seria: deixe-nos livres. Os fisiocratas acreditavam acima de tudo na inviolabilidade da propriedade privada, pois acreditavam no direito do indivíduo fazer de sua propriedade o que melhor lhe agradasse, desde que não prejudicasse os outros. Embora os economistas de hoje discordem de muito os aspectos da teoria fisiocrata, atribuem-lhe o mérito de mostrar que a riqueza de um país não se deve ser estimada como uma soma fixa de mercadorias acumuladas, mas sim pela sua renda, não como estoques, mas como fluxo. Smith tinha opinião contrária ao monopólio do comércio da colônia, alegando que este deprimia a indústria de todos os países, mas principalmente da colônia, sem que aumentasse em nada a indústria do país e cujo benefício fosse adotado. As principais ideias de Smith são: aumento da produtividade ocorre com a divisão do trabalho. A divisão do trabalho aumenta ou diminui segundo o tamanho do mercado. O mercado se amplia ao máximo possível pelo comércio. Portanto, comércio livre proporciona maior produtividade. Todos os sistemas, seja preferência ou contenção, portanto, devem ser afastados, estabelecendo-se sempre simples e óbvio sistema de liberdade natural. Todo homem, desde que não viole as leis da justiça, fica perfeitamente livre de procurar atender seus interesses, de forma que desejar e colocar tanto na indústria como capital em concorrência com outros homens ou ordem de homens. Adam Smith.